Olá, hoje nós vamos falar de um assunto muito importante que está se tornando cada vez mais importante, que é a psicologia jurídica, né? E nós temos, é um grande prazer, nós temos uma pessoa que tem uma grande formação nessa área, né? Que é o Dr. Douglas Lima, que é psicólogo e psicoterapêutica da Clínica Gressos, né? Então nós vamos absorver aí muito desses conceitos que são importantes. A primeira pergunta que eu gostaria de falar para o Dr. Douglas é: quais são os objetivos da psicologia jurídica? Olá, doutor. Bom dia. É um grande prazer participar do Saltcast. É prazer, né, estar contigo. É importante entender que a psicologia jurídica ela faz parte dessa intersecção no campo do direito, né? Então, dentro de toda a construção do direito, o processo em si ele é todo objetivo, né? Então, o judiciário ele constrói todo o seu movimento através de provas, né, apresentação, argumentação, toda em cima de uma forma bem objetiva. Só que dentro dessa objetividade ele não consegue lidar com o fator humano dentro de sua subjetividade. Então, em muitas circunstâncias que requerem toda essa compreensão da subjetividade, ele demanda do psicólogo jurídico todo o seu processo de atuação, então todo esse encaminhamento para avaliação que demanda, né, desde o processo de entrevista, testagem, para toda a compreensão, para todas as suas demandas, quando necessárias, para a compreensão. Então, o psicólogo jurídico, ele de certa forma acaba sendo os olhos do juiz. Então, para a sua tomada de decisão ser eficaz para essas demandas, então ele requer todo o amparo do psicólogo jurídico baseado no laudo, e em cima desse laudo ele consegue tomar a sua decisão de uma forma muito mais efetiva, muito mais eficaz. Quais são as partes envolvidas nas ações da psicologia jurídica, né? Quem são as partes, as pessoas, você falou do juiz, quem são normalmente as pessoas que estão envolvidas, os profissionais, os atores que estão envolvidos nessas ações? Por exemplo, numa demanda de família, né, quando você tem um caso de separação, então decide-se, por exemplo, pela questão fugiu a palavra. Da guarda. Quando você tem, num caso de separação, você tem a tomada de decisão em si pela guarda do filho, tá? Então, o psicólogo jurídico, ele entra dentro desta demanda para avaliação, por exemplo, quando o juiz ele precisa que se identifique a figura que terá maiores condições de assumir a guarda dessa criança, né? Então, ele tem condições de avaliar dentro do perfil psicológico se o pai ou se a mãe tem maiores condições de assumir essa guarda dessa criança, tá? Então, dentro desse aspecto, o juiz pode pedir a perícia e dentro do corpo de defesa, né, e o réu e o autor da ação, eles podem ajuizar também a figura do assistente técnico que vai acompanhar todo esse processo de avaliação, né? Então, o assistente técnico ele tem condições de, assim que ser apresentado, né, assim que for apresentado o laudo, ele tem condições de elaborar um parecer fomentando, né, favoravelmente ou contrário a essa apresentação desse laudo. Então, num caso de guarda, lógico que vai ter o juiz que vai determinar que vai precisar de uma avaliação do psicólogo jurídico, sei lá, vai ter o pai e a mãe, e obviamente estão numa disputa de guarda, e cada um deles, o pai e a mãe, vai ter um assistente técnico, né, que é alguém que vai estar olhando sob o prisma do pai e da mãe.
Quer dizer, o psicólogo jurídico vai escrever um parecer, né? Mas quem vai decidir vai ser o juiz. Sempre o juiz, né? Mas se tiver sintonia com os assistentes técnicos, pode ser psicólogo, imagino, normalmente seriam psicólogos com formação jurídica também, né? Quando você escreve o laudo, né, o psicólogo jurídico indicado pelo juiz escreve o laudo, pode ser que as pessoas concordem ou não. Aí os assistentes técnicos vão colocar o que eles acham da perícia e aí o juiz vai levar em conta e a decisão final vai ser do próprio juiz. Exatamente. A decisão final ele sempre é do juiz. O psicólogo jurídico, o assistente técnico, eles constroem o documento, o laudo e o parecer, porém a decisão prioritariamente sempre é prerrogativa do juiz. Qual é a diferença, né, entre a ação do psicólogo clínico e a ação de um psicólogo jurídico? Assim, para as pessoas entenderem assim, o que as semelhanças e diferenças? Existe uma grande diferença, tá, entre esses dois campos, que é importante sempre essa diferenciação. O psicólogo clínico ele recebe todas as demandas, por exemplo, na questão de avaliação. Na maioria das vezes, os pacientes eles chegam de forma voluntária para a realização, por exemplo, inicialmente a um processo, inicialmente para uma avaliação. Tá? Então, eles vão de forma voluntária, ou mesmo quando vão, né, por pressão familiar, de certa forma eles estão ali, inclusive, por respaldo da família. Tá? Então, a chance, na maioria das vezes, de simulação, de manipulação de resultado é menor. No âmbito jurídico, é diferente porque a demanda prioritária neste aspecto é do juiz. Então, o psicólogo jurídico ele tem que ter um olhar muito mais atento a aspectos, por exemplo, de simulação de resultado, e de simulação das respostas dos instrumentos. Tá? Então, essa grande diferença entre os dois. O psicólogo clínico, ele pode atuar como psicólogo jurídico? Ele pode. Né? No âmbito da psicologia jurídica, né, não requer muito dessa questão de linha terapêutica. Né? Terapia cognitivo-comportamental, psicanalista, né? Os psicólogos eles podem atuar no âmbito da psicologia jurídica. Né? A gente não atua como psicólogo clínico, né? E baseado na teoria no âmbito jurídico. Tá? Mas o psicólogo clínico ele tem essa condição, essa prerrogativa, sim, de atuar no âmbito jurídico. É importante que se tenha formação justamente para abarcar todas essas questões e ficar muito atento a todos esses processos. Né? O processo inicial de entrevista é uma das fases muito importantes dentro do processo. A aplicação, a escolha das técnicas que serão ministradas com o paciente, a pessoa, né, ali direta na avaliação é muito importante. Os resultados, a tabulação dos resultados, a elaboração do relatório são etapas extremamente importantes dentro de todo esse processo, né? Então, se houver uma falha do profissional dentro dessa construção como um toda, ele pode, inclusive, sofrer sanções legais do âmbito jurídico e do próprio conselho de classe, caso seja identificado algum tipo de imperícia dentro do seu processo de avaliação. Né? Então, o psicólogo clínico, que, por exemplo, vá atuar no âmbito jurídico, se for identificado que ele for selecionado para agir numa demanda de alguém que ele conheça, que ele já tenha atendido, que ele tem algum tipo de contato, ele tem que se declarar suspeito. Lógico. Ele tem que ter esse critério. Para a própria perícia ser independente, a pessoa tem que ser independente. Né? A absoluta dependente para que não haja nenhum tipo de interferência.
Agora, quais são as principais áreas assim que a psicologia jurídica age, né? Você já mencionou, né, na área de família, mas me dá para os nossos espectadores aqui, quais são as principais áreas que há necessidade do psicólogo jurídico agir? Na área penal, por exemplo, no âmbito prisional também, é importante naqueles processos de progressão de pena, progressão de regime, né? Então, o psicólogo jurídico, por exemplo, ele pode agir, né, nesse âmbito para avaliar se o apenado ele tem condições de progredir do regime fechado, do semiaberto. Isso que eles chamam de periculosidade. Exatamente, avaliação de periculosidade, para avaliar se ele tem condições de progredir, né? Ele sempre vai para o seguinte, né? Para a pena seguinte, né? Para o cumprimento seguinte, né? Então, do fechado para o semiaberto, do semiaberto para o aberto. Ele não vai do fechado para o aberto, né? Então, é importante no psicólogo jurídico, né, no âmbito penal, para avaliação de periculosidade. Que mais? Além do campo penal, das pessoas que estão presas, né? Que mais ali? Na vara de infância, né, criança adolescente, né, para avaliação de abuso sexual, abuso físico, psicológico, enfim, então toda essa avaliação dentro do âmbito de vara de, né, infância, adolescência, a avaliação, né, de todo o contexto familiar, se tira, né, todo esse processo de guarda. Na área ainda criminal, assim, se tem violência de casais, por exemplo, que é uma coisa muito comum, assim, o psicólogo jurídico também age assim Também age dentro desse âmbito em si, em relação aos instrumentos, avaliar as questões psicológicas a respeito, né, dessa suspeita de abuso. Enfim, então você tem condições de avaliar, né, com esses instrumentos, né, questões de personalidade, questões, né, cognitivas, controle de impulso, controle inibitório, enfim, para identificar, né, todas essas questões, né, do âmbito, né, do risco, né, da gravidade, né, de se cometer novamente esses atos perigosos, enfim, com a pessoa, com terceiros e tudo mais. Agora, na área de álcool e drogas, assim, né, quais são os casos assim que você teve a oportunidade de ver, assim, que áreas assim acaba afetando o funcionamento e que há necessidade do psicólogo jurídico? Assim? Então, nesse âmbito, uma questão muito complexa, por toda a complexidade em si da dependência química, né, todo o risco que os pacientes se envolvem em todos os âmbitos, né, desde o acidente, beber e dirigir, desde, né, das questões que envolvem, né, os feminicídios, violência contra criança e adolescente, toda essa questão, né, de exposição ao risco, que demandam toda essa complexidade dos riscos, né, do uso de álcool e drogas dentro do âmbito da dependência química, né? Então é uma questão multifacetada dentro do âmbito como um todo, que envolve todo o risco do uso de álcool e droga. Eu acho que também já viu acontecer na área de, por exemplo, se é a pessoa envolvida com o tráfico, né? Se a pessoa tem a dependência química, se envolveu com o tráfico, se isso é um atenuante ou não, né? Exatamente. É um risco muito maior, né, por conta, né, dessa dificuldade de identificar, né, avaliar, tem dificuldade de avaliação de risco, né, e muitas vezes os pacientes, né, as pessoas, elas acabam se colocando em risco, se expondo de uma forma muito exacerbada, e acabam
caindo na seara jurídica, e aquela coisa, né, tanto da questão da impulsividade, né, então age e depois avalia-se o que acontece, de tudo que se envolveu, enfim, né, então dentro desse aspecto, assim, uma complexidade gigantesca, né, que as pessoas, elas de fato se envolvem dentro desse âmbito. Né? Então, é um risco aumentado, exacerba-se de uma forma muito maior em relação ao uso de droga. Tá. E quais são os instrumentos, né, que a psicologia jurídica utiliza? Né? A gente sabe que a psicologia usa, né, lógico, a própria anamnese, a própria obtenção de dados, e que é né, uma coisa clássica, né, e semelhante à própria psiquiatria, né? Mas a psicologia jurídica, além disso, né, ou talvez tivesse alguma coisa mais específica, né, dentro da coleta de informações, né, quais são os outros instrumentos que possam ser utilizados? Né? A entrevista é o carro-chefe, né, o processo inicial. É claro que o psicólogo jurídico, ele precisa ter uma coleta bem apurada dos dados do prontuário, né, ele precisa ter como rigor, né, essa avaliação de toda a demanda do prontuário, do processo, até para ele conseguir elaborar toda a linha de condução dele do processo de avaliação. Inclusive a escolha dos materiais a serem aplicados, porque ele precisa ter totalmente o levantamento da demanda. Então a entrevista é o processo inicial, carro-chefe, e a escolha dos instrumentos. Né? Então, por conta daquele fator, né, que eu comentei, né, o risco de simulação dos resultados, muitas vezes os inventários, eles não são muito recomendados, eles são utilizados, mas eles têm que tomar certo cuidado por conta desse aspecto. Né? Então, há uma chance maior, um risco maior, né, desse tipo de interação. Então, na maioria das vezes, as técnicas mais escolhidas são as técnicas projetivas, que você derruba, de certa forma, as defesas da pessoa, então ela consegue, né, o psicólogo jurídico consegue identificar de uma forma melhor. Né? Então, de certa forma, são entrevistas, técnicas projetivas, para que ele consiga construir todo esse aparato em relação ao relatório. Eu imagino que esses instrumentos, né, tem instrumentos internacionais que foram validados para a condição brasileira. Eu poderia citar alguns assim que são que áreas, né, além da área projetiva, assim, né, como isso se relaciona, por exemplo, com a avaliação neuropsicológica e com as avaliações psicológicas. Alguns testes, por exemplo, né, claro que tem que ter essa também diferenciação das técnicas que são utilizadas com adultos e técnicas que são utilizadas com criança e adolescente. Elas são validadas. Então, dentro do campo da psicologia jurídica, é importante sempre atentar, e esse também é um rigor que o psicólogo precisa ter, pela questão até do Conselho Federal de Psicologia, que existe um site, que é o SATEPSI, que ele congrega todas as informações dos testes que são validados e que é obrigação do psicólogo consultar frequentemente esse site para ele identificar quais são os testes que estão validados. Né? Então, alguns testes projetivos, o TAT, o Rorschach, se discute muito. O Rorschach continua ainda validado como um instrumento válido na psicologia jurídica? Exatamente. Então, esse é um dos que mais se propagam em termos de teste projetivo dentro do âmbito jurídico. O Rorschach e o TAT. Rorschach, TAT, exatamente. Tá. E a interação com a avaliação neuropsicológica, assim, como é que entra dentro desses testes? Exatamente. O VISC também é muito utilizado, VAIS, né? Então entra muito dentro desse âmbito. Né? Então, a avaliação de personalidade,
e avaliação das funções cognitivas, avaliação de inteligência, né, de toda a avaliação dos aspectos das funções cognitivas também. Né? Então, você tem entrevista, avaliação de personalidade, avaliação de risco de periculosidade, avaliação de funções cognitivas. Então, você tem todos esses âmbitos que podem ser abarcadas dentro de um processo de construção de uma avaliação bem robusta no campo da psicologia jurídica. É aquilo que você falou no começo, né? Quer dizer, a psicologia jurídica ela é muito mais busca uma objetividade, né? Talvez diferente às vezes da psicologia clínica, né? Ela necessita de ter indicadores objetivos, né? A avaliação neuropsicológica, né? Quer dizer, não é a minha especialidade, obviamente, mas você tem indicadores, né? Você tem indicadores, sei lá, inteligência, né? Você tem indicadores de memória, você tem indicadores de atenção, de impulsividade, de função executiva, né? Indicadores bem objetivos, né? Que você pode compor um laudo neuropsicológico bem objetivo, né? E que pode permear todos, assim como, né, da própria personalidade, né? Hoje em dia você tem indicadores bem objetivos do perfil de personalidade, né? Então acho que esse aspecto, né, da psicologia jurídica de buscar uma objetividade, ele é um grande diferencial, né? Quer dizer, às vezes as pessoas acham que nós, né, da psicologia e da psiquiatria, que a gente só anda num patamar subjetivo, né? Quando na realidade você tem indicadores objetivos, principalmente quando tem que fornecer um laudo pericial, né? O juiz vai querer a objetividade do laudo pericial, né? Mas mesmo na boa prática clínica, né, você deveria estar buscando, né, a maior objetividade possível, né? Sei lá, você tem escala para identificar risco de suicídio, por exemplo, né? Não é só uma impressão subjetiva, né, se aquela pessoa tem ou não tem risco de suicídio, tem uma série de indicadores, né? Que são o mais objetivo possível e melhora, né, a decisão do próprio clínico, né? Assim como, sei lá, as escalas de impulsividade, né, de inteligência, né? Você acaba tendo aí essas composições, né, de áreas da psicologia que são avaliadas, né, que é importante saber que são bem objetivas. A melhor objetividade que a gente tem, né? A gente não tem a última, né? Prever comportamento é complexo, né? Mas né, ficar menos sujeito à subjetividade possível, né? Pelo menos no nível do conhecimento da psicologia de hoje, né? Agora, qual que você acha assim, que são os principais desafios da psicologia jurídica assim, nos próximos anos? Assim, né? É importante compreender a complexidade cada vez maior das demandas que a gente vai acompanhando, né, de uma forma geral. Né? A gente está aqui do lado, né, do trabalho clínico, a gente vai observando realmente, né, a complexidade dos casos que chegam, que na maioria das vezes, e que hoje a gente tem um número muito maior de casos judicializados, que assim, houve um aumento exponencial nos últimos anos. Né? Então, é toda essa complexidade de exposição, tanto no uso de álcool, drogas, ou de uma forma geral, principalmente em relação à violência, à questão do tráfico. Você acha que esse aumento da demanda foi em função dessa mudança cultural do uso de substância, violência? Houve de uma forma muito exacerbada, né? Uma relação, né? A impressão que eu tenho, né? Uma relação muito íntima entre o aumento de uso de álcool, substâncias de uma forma geral,
né, com essa exposição, né, das pessoas, né, em relação a todos esses aspectos. Casos de feminicídio, violência doméstica, violência contra a mulher, violência contra crianças, adolescentes, abuso sexual. Então, sim, houve um aumento e que, de certa forma, muitos desses casos eles não ficam só no âmbito clínico. Eles também aparecem muito na demanda judicial, né? Então, por conta disso, há uma necessidade, né, sempre crescente do processo de especialização. Tá? O profissional ele tem que estar em constante formação, especialização, para conseguir dar conta de todas essas demandas, porque elas vão aumentando, vão surgindo, vão aumentando, e nós precisamos estar muito atentos a toda essa complexidade, né? Vai aumentando e vai caindo em todos esses âmbitos. Quer dizer, o psicólogo jurídico ele vai poder ser acionado pelo juiz, né, que é um tipo, né, do perito, né, e vai ser acionado pelas partes, né, como, né, uma forma de que garantir que a perícia seja melhor feita possível. Então acho que isso é importante que as pessoas tenham essa visão, né? Tem o judiciário vai indicar um perito, né, que obviamente, como o perito psicólogo jurídico, ele é de confiança do juiz, né, são os olhos técnicos, né, do juiz, então o juiz vai indicar a pessoa da confiança dele, né. Por outro lado, as partes, né, eles vão poder também buscar um assistente técnico, né, da sua confiança, né. Acho que esse é um conceito, acho que é importante que se saiba isso, né, de que, né, sempre quando há conflito é bom que as pessoas envolvidas no conflito possam ter uma visão técnica, né, do que está acontecendo, né? Então, eu acho que a nossa demanda que a gente vê e vive no nosso dia a dia é mais sermos assistentes técnicos, né, de partes que envolvidas nesses tipos de conflito que a psicologia jurídica é necessária, né? Mas acho que isso é importante, né? Bom, acho que foi uma entrevista bem interessante, no meu modo de ver, né? Quer dizer, acho que traz luz aí de um assunto que a gente não tem, leva um tempo, né, para a gente entender a importância e a densidade, né, da psicologia jurídica, né. Do meu ponto de vista, da minha experiência clínica nos últimos 10, 15 anos, né, como o Dr. Douglas falou, a gente tem sentido um aumento fenomenal da demanda clínica, principalmente, né, importância das perícias, a importância de ser assistente técnico, né, de estar do lado da pessoa que está no meio de um problema jurídico, né. Isso tem trazido, né, uma experiência clínica ampliada para a nossa equipe muito boa, né. Então acho que hoje foi um dia que a gente colocou juntos aí todas essas demandas, né? Então a gente espera, agradece a audiência aí e acho que foi produtivo a gente ter falado sobre esse assunto aí. Obrigado. Eu agradeço mais uma vez o convite para participar. Espero estar aqui novamente, né, para nós discutirmos mais a fundo essa demanda, né, da psicologia jurídica, entre outros temas. Então eu agradeço mais uma vez o convite.